A inserção produtiva dos jovens é um dos grandes desafios da política de emprego. Trata-se de um público que enfrenta maiores dificuldades, fruto principalmente da baixa experiência. Assim, essa é uma faixa muito vulnerável à situação de desemprego e de desemprego em longo prazo, sendo objeto de políticas específicas em muitos países. O Brasil vem contemplando recentemente a necessidade de políticas especiais para o público jovem, tendo sido inclusive criada uma Secretaria da Juventude. Dentro das várias áreas contempladas, a área de trabalho e emprego tem importância essencial dentro do objetivo de promover a melhor inserção do jovem e fortalecer as condições de ascensão social. Para esse objetivo, políticas direcionadas particularmente para os jovens ganham importância a partir de 2003, sendo reforçadas nos anos seguintes. No ano de 2007, de acordo com o Serviço de Estatística da União Europeia, Eurostat, havia aproximadamente 96 milhões de jovens com idades entre 15 e 29 anos na União Europeia. A relevância conferida a esse grupo etário se dá pelo fato de que a Europa está passando por um processo demográfico de envelhecimento populacional. Dessa forma, é necessário que haja mais jovens trabalhando para sustentar a grande população idosa. Um outro fator relevante é o percentual de jovens ativos nesse ano, que é de apenas 58%. Porém, deve-se observar que alguns países apresentam uma variação nesse percentual, como a Polônia e a Itália, que apresentam uma taxa de atividade entre os jovens inferior a 50%. Em contrapartida, há países como a Dinamarca e a Holanda, que possuem taxa de atividade maior que 70%, quando demonstra no gráfico. Esse gráfico indica as taxas de atividade por idade entre os jovens. Nele é possível observar que a inatividade entre os jovens europeus é mais comum na faixa etária de 15 a 24 anos. Um dos fatores responsáveis por isso é que muitos jovens estão priorizando os estudos. Na Holanda e na Dinamarca, é oferecido para os jovens um sistema de formação dual, que concilia o trabalho e a escola. Por isso que a taxa de atividade trabalhista é maior que em outros países europeus que não possuem um sistema de conciliação de trabalho. Além disso, as taxas de escolaridade também vêm aumentando na maioria dos países europeus, o que torna a entrada dos jovens no mercado de trabalho mais tardia devido aos estudos. No que diz respeito ao gênero, houve um aumento no grau de escolaridade e no número de mulheres inseridas no mercado de trabalho. Esse gráfico faz uma relação entre as profissões e a faixa etária. Assim, é possível observar que a maioria dos jovens vem optando por trabalhar em atacado e varejo. Observa-se, portanto, que a relação entre o jovem e o mercado de trabalho varia de maneira significativa entre os países da União Europeia, o que pode estar relacionado com a instituição de cada país e também com as políticas de emprego adotadas. No Brasil, são consideradas jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade, conforme a Organização Internacional do Trabalho, OIT. A idade mínima para o trabalho no país é de 16 anos, com exceção para a aprendizagem, que é permitida a partir dos 14 anos. O trabalho de pessoas com menos de 18 anos também é proibido nas ocupações consideradas como
piores formas de trabalho infantil. A juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, segundo dados de 2015. Mais da metade da juventude brasileira estava ocupada. A participação de jovens no mercado de trabalho no Brasil é marcada por vários desafios, como informalidade, baixa remuneração, alto índice de rotatividade, precarização da relação de trabalho e dificuldade de conciliação entre os estudos e responsabilidades familiares e ao trabalho. O desemprego entre os jovens brasileiros é de 2 a 3 vezes maior do que o desemprego entre os adultos. Por isso, as políticas públicas têm um papel central na maioria das oportunidades e das condições para este grupo, seja em termos de educação, formação profissional ou inserção e participação no mercado de trabalho. A precariedade da inserção no mercado de trabalho pode marcar a trajetória profissional para o resto da vida produtiva dos jovens. Fatores como o aumento do desemprego, falta de experiência profissional, mudanças tecnológicas que geram demanda por novas competências e exigência de um nível de instrução mínimo pode excluir os jovens do mercado de trabalho, especialmente aqueles em condições de maior vulnerabilidade. Quase um quarto dos jovens no Brasil não estão estudando nem possuem um emprego remunerado. Grande parte desse grupo é formado por mulheres, principalmente negras e pardas, que frequentemente carregam o fardo de responsabilidades domésticas, que tornam difícil a conciliação de trabalho e estudos. Nessa tabela, é possível notar que no Brasil há, de certa forma, um alto número de jovens no mercado de trabalho. Porém, durante anos, desde 1992 e 2006, houve uma redução da taxa de participação dos jovens no mercado de trabalho, de 45,7% para 26,4%. Nesse outro gráfico, há uma relação entre os jovens e os adultos no Brasil. Assim, é possível observar que existem mais jovens com carteira assinada do que os adultos. Em conclusão, os jovens constituem uma faixa muito particular que possui peculiaridades em relação à sua inserção no mercado de trabalho. A experiência europeia mostra impactos positivos de políticas que priorizam o segmento jovem e determinam cursos e ações sistemáticas voltadas a fortalecer a empregabilidade do indivíduo. No Brasil, os jovens enfrentam dificuldades adicionais, resultado na baixa qualidade da formação educacional e da inserção muito precoce no mercado de trabalho. Apesar de avanços verificados nos anos médios de estudo e no tempo de frequência à escola, a entrada no mercado de trabalho continua a se dar muito cedo, o que é mais grave para as classes mais pobres. Assim, os dados sobre a experiência brasileira mostram a relevância de programas voltados a permitir a maior dedicação do jovem à formação e capacitação, além de adiar a entrada no mercado de trabalho. Na mesma linha, destaca-se os programas voltados a fortalecer a qualidade do ensino básico e dos cursos de qualificação e a oferta de bons programas de reciclagem profissional. Os programas são, no entanto, tímidos, existindo grandes desafios em termos de desenho, gestão e implementação. Apesar de saber que trata-se de uma direção prioritária a ser contemplada, avanços significativos são necessários em relação à melhoria dos cursos e à coordenação, de forma que possam contribuir para melhores chances de inserção produtiva para o público jovem.